Aleluia. O fogo do Pentecoste. Deixa eu perguntar algumas coisas aí para vocês. Pentecostes. A semana passada eu discursei sobre o fogo e sobre o Pentecoste. Falei o que era, de onde vem a palavra. Você sabe que é uma festa dos judeus, né? O Pentecoste. E eles costumam fazer 50 dias após a Páscoa, né? 50 Pentecostes. 50. Então eles fazem a festa do Pentecostes. Então foi exatamente nesse dia, no dia de Pentecostes, que aconteceu um fenômeno, algo espetacular. Foi a descida do Espírito Santo. Isso tinha sido profetizado, né, por Jesus. Jesus prometeu, não é? Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 49, Lucas 24, 49, a promessa do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui. Aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom. Aleluia. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido de poder. Num frio como esse, né? Tá um pouco frio, não tá tanto como estava esses dias atrás, mas tá um pouco frio. E num dia como esse de frio, a gente tem que se revestir com um casaco, não é verdade? Tem que colocar um casaco aí, né? Alguns com mais frio, mais frientos como eu, tem que colocar algumas coisas a mais. Eu estou com uma camiseta por baixo, uma camisa e um casaco. Isso para pregar. E normalmente quem prega fica com muito calor, né? Aí os meninos dizem que eu nem sou quando prega. Mas acontece. Agora, eu estou tentando falar sobre o revestimento para mostrar para você o que aconteceu, o que era essa promessa. Ele disse: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto, vocês serão revestidos de poder. Revestidos, cobertos de poder. Então esse poder, ele vem do alto. E quando se fala que vem do alto, nós automaticamente entendemos que vem de Deus, do trono da graça, um revestimento de poder. Então o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes e está desde então disponível para todo aquele que crê e queira receber. Amém? Quantos de vocês que já são crentes há bastante tempo e não nasceram de novo no verbo da vida, vieram de outras igrejas? Quantos veio aqui da Assembleia de Deus? Levanta a mão para mim saber. Assembleia, bem alto para mim saber. Algumas pessoas aí vieram da Assembleia de Deus. Quantos vieram de igrejas pentecostais aí? Levanta a mão. Eu nasci numa igreja pentecostal também. Tem bastante gente de igreja pentecostal. E na verdade eu perguntei das Assembleias de Deus porque eu falei no domingo passado sobre o Pentecostes, e eu disse que por muito tempo, depois da igreja primitiva, o diabo conseguiu enganar a igreja e conseguiu roubar dela o privilégio do derramamento do Espírito Santo. Ele tirou da igreja. Então a igreja tinha se tornado uma igreja fria, perto de morta. A igreja evangélica tinha se tornado uma igreja perto de morta. Mas em anos mais recentes aconteceu alguns avivamentos, não é? O avivamento mais famoso de todos, o da Rua Azusa, que ele foi seguido, na verdade, porque tinha acontecido o avivamento lá no país de Gales, né? E uma conexão do pessoal, né? William Seymour, que estava na Rua Azusa, ele tinha uma conexão do pregador que estava lá em país de Gales. Então o fogo foi atiçado também ali na Rua Azusa, e aí teve uma, vamos chamar assim, novamente uma descida do Espírito Santo. Eu não tenho outra palavra para dizer, mas é como se o Espírito Santo tivesse descido de novo ali na Rua Azusa, e foi algo espetacular. Rua Azusa, é claro, nos Estados Unidos, não é? E foi algo fantástico que aconteceu ali, e aquilo começou a se... No Brasil, isso foi trazido para nós através de alguns missionários das Assembleias de Deus. Então eles vieram para o Brasil
com esse fogo do Pentecoste. As nossas igrejas eram igrejas, as nossas, né? Nós não éramos nem nascidos, mas as nossas igrejas eram igrejas frias, onde você tinha que ficar realmente no culto assim, com cara de sério, não podia dar risada, você ficava assim, e alguém falava lá na frente, e o culto era realmente parecido com igrejas de cemitério, sabe? Uma ordem que tem no cemitério. Cemitério tem uma ordem. Então essas igrejas, ainda tem muitas delas, infelizmente, que elas estão com ordem, igual tem dentro de um cemitério, com cara de quase morto, eles estão ali. Mas aí o povo, esse pessoal da Assembleia de Deus, lá dos Estados Unidos, eles vieram para o Brasil e trouxeram o fogo do avivamento para cá. E quando eles trouxeram, não era como nos dias de hoje. Quando eles trouxeram, eram coisas espetaculares que aconteciam, coisas, fenômenos dos quais só tem nos livros, e nós temos vivido estas coisas aqui nessa igreja. Nós tivemos um fogo pentecostal aqui. Se você não estava aqui, não fica preocupado sobre isso, porque você, se perdeu aquele, você vai ter um pouco a mais hoje, porque hoje vai ser num nível um pouco maior, porque é progressivo esse negócio. Ele começou a pegar esse fogo e agora ele está se espalhando e ele está numa medida maior. Então, quando esse povo, o povo das Assembleias de Deus, eles começaram a tacar fogo nas igrejas do Brasil, e isso começou a se espalhar, aí nasceu as igrejas pentecostais, não é? E deixa eu te dizer, o povo aqui das Assembleias de Deus, eles devem saber, e eles têm que mostrar para nós como é que faz de vez em quando aqui, viu, Luara? Tem que mostrar para nós como que o povo da Assembleia de Deus faz, e o povo pentecostal também tem que dar uma amostra para nós de como é que se faz. Então, de vez em quando eu quero ver você que tem raízes pentecostais, dando de vez em quando um glória, você de vez em quando dando uma chacoalhada aí no seu corpo, para mostrar que você realmente é pentecostal, ou assembleiano pelo menos, né? Então a gente vai querer ver você, para a gente poder fazer também do mesmo jeito. E deixa eu te dizer, irmão, irmã, essas coisas, Kenneth Hagin, ele profetizou e falou que se essa geração não se atentassem para isso, essa geração perderia novamente o mover do Espírito, como as igrejas haviam perdido nos séculos passados. Hagin disse: a menos que essa geração traga isso à tona, isso será perdido. Então eu não quero perder o fogo do avivamento, e nós não vamos perder o fogo do avivamento. Nós aqui somos uma igreja afogueada, e nós vamos unir aquilo que a palavra da fé tem com aquilo que as igrejas pentecostais e Assembleias de Deus têm. Nós vamos unir tudo junto aqui nessa igreja, e nós vamos viver esse avivamento na sua plenitude, de um jeito fenomenal, porque isso está disponível para nós. Agora deixa eu dizer para você, quando o fogo vem, irmão, quando o fogo vem, irmã, você não fica mais igual, não. Sabe, Saul, quando era jovem e tinha um coração inclinado a Deus, ele era humilde também. Ele foi procurar a ovelha de seu pai, e ele não estava encontrando. Disseram a ele que havia um profeta, o qual poderia dizer onde estava a ovelha. Ele falaria aquilo por revelação. Saul, com o seu moço que estava com ele, o serviçal do pai dele, foram até Samuel, o profeta, para ver se Samuel podia dizer para ele aonde ele ia encontrar esse animal. E quando ele foi até ali, o Senhor já havia falado com Samuel e havia dito para ele que Saul ia se encontrar com ele, e que ele deveria ungir Saul como rei em Israel. Agora, quando o Samuel recebe a Saul, ele diz: não se preocupa sobre a ovelha de seu pai, já foi encontrada. Não se preocupe sobre isso. Agora fique aqui comigo e eu vou te dizer o que o Senhor falou comigo sobre você. Então Saul estava ali com Samuel, o profeta, e o profeta conversou com ele e despediu ele e disse: agora
Quando essas coisas, Saul, começar a acontecer com você, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você se tornará um outro homem. A unção virá sobre você, Saul, e você se tornará outro homem. Irmão, irmã, quando a unção vem sobre você, você não fica mais igual. Você passa de uma pessoa tímida para uma pessoa ousada no Espírito. E sabe, como nós estamos falando de fogo, o fogo ele vem e queima algumas coisas, ele queima algumas impurezas que há em sua vida. Eu quero ler com você aqui no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Aleluia. Eu quero que você vá me acompanhando passo a passo, que eu vou levar você em uma jornada, e eu espero estar preparando o seu coração para o que vai acontecer com você hoje aqui. Eu quero que você saiba que você não está aqui hoje por acaso. O Senhor trouxe você aqui. E alguns de vocês serão restaurados ao ponto que vocês nunca deveriam ter saído antes. Eu vou dizer de novo, alguns de vocês serão restaurados, recolocados ao lugar o qual vocês nunca deveriam ter saído antes. O Senhor vai recolocar porque Ele é especialista nisso. Então você entrou no lugar certo, você está no lugar certo, e o Senhor vai tocar a sua vida aqui hoje. E Ele fará isso pelo Espírito Santo. Aleluia. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Segura lá, deixa eu dizer, esse fenômeno que às vezes acontece, de o lugar, a casa, como ele diz ali, se encher de fumaça. Algumas vezes isso aconteceu na Bíblia, de se encher de fumaça. Agora, eu não sei se você sabe, mas no outro prédio da nossa igreja, nós tivemos uma experiência idêntica. O lugar onde nós estávamos chegando na igreja, as pessoas estavam ali, a banda estava já se preparando para o culto, e nós estávamos entrando naquela igreja, e eu vi, lá no outro prédio tinha um forro de isopor, e por cima do forro, é óbvio, tem uns fios. Então eu vi, eu comecei a olhar do meio para lá, eu comecei a olhar e tinha uma fumaça. E eu comecei a olhar aquela fumaça, e por um momento eu fiquei pensando: será que tem algum fio que está pegando fogo ali em cima? Isso é perigoso. E uma pessoa chegou, e outra pessoa chegou e falou comigo: pastor, você está vendo aquilo? Eu estou vendo. É a glória do Senhor. E eu me lembro que a esposa do pastor Williams, a Célia, ela costuma ter algumas visões, e ela disse: você está vendo isso, pastor? Eu disse: eu estou. Ela disse: é isso que eu vejo sempre, pastor, é a glória do Senhor nesse lugar. E sabe, querido, naquele dia nós tivemos um culto espetacular. A fumaça estava ali, a gente mergulhou naquela onda. E sabe, deixa eu te dizer, nós somos uma igreja que está em busca de viver experiências como aquelas que nós vemos na Bíblia. Uma igreja que busca o avivamento. E sabe, aquilo era o nosso início. Aqui nós vamos ter aquilo, e vamos ter coisas maiores do que aquelas. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Próximo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Próximo. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ouça, irmãos, ele tirou a brasa viva do altar. Que altar? O altar do Senhor. E eu quero te dizer que no altar do Senhor existe muitas brasas vivas, muitas brasas, fogo. No altar do Senhor existe muito disso. E eu oro agora a Deus e peço que os anjos venham e toquem a cada pessoa que está nesse lugar com a sua brasa viva, e que essa brasa possa te tocar completamente, inteiro e por inteiro. Eu oro para que o Senhor faça isso hoje aqui de tal forma que não fique ninguém nessa igreja de fora, que isso possa tocar a sua boca, que isso possa tocar os seus olhos, possa tocar os seus ouvidos, as suas mãos, que isso possa tocar a sua cabeça, que isso possa tocar o seu corpo, que isso possa te tocar e você ficar envolvido nessa atmosfera. Nós estamos falando de fogo nesses dias, e é o fogo que eu quero que toque você aqui. É o fogo do Espírito Santo que vai chacoalhar essa igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando do prédio, eu estou falando da sua vida, eu estou falando de você. E é hoje que você será tocado nesse lugar, e nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo, a mesma aqui. Deus vai tocar a sua vida hoje nesse lugar. O fogo do Pentecostes está disponível. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, irmãos, domingo passado as pessoas não queriam ir embora. Domingo passado eles queriam ficar aqui. Por que será? Sabe, a história mostra para nós, sempre que o avivamento veio, as pessoas não queriam mais sair dali, porque nós sabemos, irmãos, que é diferente quando nós entramos numa atmosfera celestial. Sabe, John Wesley, ele disse: se o ministro queimar, as pessoas virão para ver o fogo. Agora, eu não quero que apenas os ministros queimem nessa igreja. Se o ministro queimar, as pessoas virão para ver o fogo. Imagina uma igreja ardendo em fogo. Imagina uma igreja pegando fogo. Uma igreja pegando fogo. Então nós vamos atrair as pessoas para cá. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos
e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Vapor de fumaça. Isso que está acontecendo é o que foi predito por Joel. Agora, eu falei a semana passada, eles estavam dizendo: eu acho que esse povo está bêbado. E eu disse: se eles disseram que eles estavam bêbados, é porque eles pareciam pessoas bêbadas. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós ficamos com aparência de bêbados. Nós ficamos envolvidos numa atmosfera. Deixa eu dizer algo para você. O vinho, de uma maneira natural, ele embriaga as pessoas. E as pessoas ficam bêbadas. O vinho espiritual, ele também embriaga as pessoas. Um para o mal, o outro para o bem. E é desse vinho que nós estamos afim. É desse vinho que nós estamos afim. Sabe, eu disse para vocês a semana passada que o diabo é quem copia Deus. Às vezes as pessoas dizem: eles ficam caindo na igreja, eles parecem da Umbanda. Não, é a Umbanda que parece a gente, mas o original é aqui. O original é aqui. O fato de poucas pessoas estarem vendo isso na igreja faz pensar que a igreja às vezes copia. O fato é que Deus está querendo restaurar para a igreja o vinho novo. E quando o vinho novo vem, restaurações são feitas. E deixa eu te dizer, o vinho tem um poder de cura, o vinho tem um poder de restauração, o vinho tem um poder de levantar você. E sabe, as pessoas bebem de uma maneira natural para esquecer problemas. Elas bebem de uma maneira natural, como nós falamos a semana passada, para entrar na vibe. Elas bebem de maneira natural, porque os problemas estão sufocando ela. Deus deu algo poderoso, sobrenatural e espiritual para nós. Deus deu algo para nós que não somente vai fazer esquecer os problemas, mas vai fazer os problemas serem sanados. Porque quando você se alegra em Deus, se entrega em Deus e entra nessa atmosfera, Ele cuida de você, cuida das suas coisas. E você não fica preocupado. Sabe por quê? O que atrapalha muito a nossa vida é a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar nos rouba. Põe ela mais próxima do ventilador ali. Põe ela sentada ali próxima mais do ventilador.
Nós estamos entrando numa atmosfera, irmãos. Nós estamos entrando numa atmosfera. Olha para mim agora. Já está tudo bem. E o Espírito Santo, Ele quer fazer a progressão que aconteceu em Atos. E que progressão? Em Atos, quando o derramar do Espírito Santo aconteceu, depois que o Espírito Santo veio, algumas coisas também aconteceram. E foi uma progressão. As finanças começaram a ser liberadas. Isso está em Atos capítulo 2 ainda. Um ajuntamento cresceu, mais pessoas se converteram, multidões começaram a se converter ao Senhor. A unidade da igreja cresceu, a igreja ficou mais unida. E curas começaram a se manifestar de maneira extraordinária. Em Atos capítulo 3, que ainda está na progressão, Pedro está entrando no templo junto com João, e um homem está ali pedindo esmola. E nós sabemos da história que Pedro disse: eu não tenho prata. E ele está dizendo: eu não possuo aqui comigo prata e nem ouro. Não tenho aqui comigo prata e nem ouro, mas o que eu tenho aqui comigo, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta daí e anda. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas algumas dessas coisas estão acontecendo hoje com a gente. Sabe, nós estamos conseguindo fazer em 1 ano e meio para cá, no meio da pandemia, o que nós não fizemos nos últimos 10 anos de pastoreio nessa igreja. O tanto de coisa que a gente já fez e já comprou nessa igreja em 1 ano e meio valem mais do que os últimos 8 anos que a gente teve lá atrás, antes deles. Tudo que a gente comprou e fez. Há um avivamento de prosperidade acontecendo no nosso meio, e você precisa ficar atento e pegar a sua parte, porque o Senhor vai precisar de você nos últimos dias. Eu sei que a igreja está entendendo isso, é por isso que a igreja está semeando, é por isso que a igreja, olha irmãos, as coisas, a progressão de Atos, a união, nós estamos vivendo isso, a prosperidade, nós estamos vivendo isso, as curas, nós estamos vivendo isso. Eu tenho visto pessoas serem curadas, e você pode dizer: de coisas pequenas, pastor? Não, eu vi perna crescer. Pessoas que não podiam andar. Eu vi câncer ser curado. E as curas só estão aumentando e vai aumentar, porque nós estamos na progressão de Atos. Agora, ainda não estamos vivendo a prosperidade que o Senhor tem para nós, mas eu quero que você pegue a sua parte como alguém que você não vai receber por seu merecimento, você vai receber porque o Senhor quer fazer favor para você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer multiplicar as suas coisas, e Ele quer que você semeie no reino de Deus também. E outra coisa que nós estamos vendo muito nessa igreja, como nunca também, pessoas aceitando Jesus. Nós estamos como aquela panela que eu citei de pipoca. Está aumentando. Os parentes estão chegando, os familiares estão chegando, as pessoas estão chegando, os vizinhos estão chegando. Isso não vai parar. Eles estão chegando. Isso não vai parar. Se eu fosse você, eu orava mais do que nunca pelos seus parentes, mais do que nunca pelas pessoas, porque há um avivamento acontecendo, irmão. Deus está liberando isso, e pessoas estão se chegando a Deus. É chegado o tempo, irmão. Regue as suas sementes de oração com ações de graças. Como é isso, pastor? Dê graças a Deus por suas orações, porque já está a caminho. Já está a caminho. Comece. Oh, irmãos, nós vamos ter salvação hoje aqui. Nós vamos ter salvação hoje aqui. O Senhor está se movendo no nosso meio. O Senhor está se movendo no nosso meio. Ouça. Ouça. Você pediu a brasa, você pediu a brasa.
Você pediu a brasa, pediu, fez isso mesmo? Fez isso porque vai ser maior do que a semana passada. Eu ouço o Espírito dizer: chame a atenção do meu povo, porque eu quero que eles acreditem que eu estou prestes a liberar isso. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Aleluia. 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 Deus está restaurando algumas coisas. Deus está restaurando alguns casamentos aqui. E mesmo, olha só isso, ouça isso. E mesmo alguns casamentos que não foram literalmente desfeitos. Vocês estão juntos, mas é como se não tivesse. Deus está restaurando o seu casamento hoje aqui. Deus está restaurando casamentos que foram desfeitos, mas está restaurando casamentos que estão desfeitos lá dentro. Você entende o que eu estou dizendo? Você não sabe disso, mas há um inimigo por trás disso. E por mais que pareça que são coisas naturais, por mais que pareça que são coisas naturais, não são coisas naturais. Há uma ação maligna para destruir a família, porque o diabo é o maior interessado em destruir a família. Nesse avivamento que está começando, Deus vai restaurar isso também. Deus vai restaurar. E ouça, não há espaço para o desemprego nesse mover do Espírito. Pega isso, irmão, pega isso, porque coisas estão sendo liberadas aqui. Não há espaço por desemprego nesse avivamento. Não há espaço para o desemprego nesse avivamento. Não. Você não será roubado. Você não será roubada. Você não será roubada. Deus está restaurando a sua sorte. Deus está trazendo. O diabo roubou, mas o Senhor está restaurando. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se você percebe, mas eu sinto a atmosfera celestial nesse lugar. Eu sinto a unção do Espírito forte aqui. Eu estou como naquele dia que eu estava pregando debaixo daquela fumaça, falando coisas que eu nem pensei. Você vai ficar embriagado aqui, irmão. Você vai ficar embriagado aqui, irmã. Vai ficar embriagado nesse lugar. Tira um pouquinho do grave, tira um pouquinho. Rei barraba suriandara. Se você fala em línguas, começa a falar um pouco aí no seu lugar. É hora de restaurar as línguas. Rei cataraba suriandara labasuriandara cantara labasuri. Rei cantara labasuriandara labasuriandara cantara labasuri. Reavives o dom que há em ti, reavives o dom que há em ti, reavives. Reavives o dom que há em ti, reavives o dom que há em ti, reavives. Reavives o dom que há em ti, reavives o dom, reavives o dom. Como eu faço isso, pastor? Fala em línguas um pouco aí, fala em línguas. Se você não fala em línguas, você deve glorificar a Deus, que você vai estar reavivando o dom. Reavives, reavives. Deixa eu ler mais uma coisa para vocês. Deixa eu ler mais uma coisa que o Senhor quer que eu fale para você. Em Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, 11.
Romanos capítulo 1, 11 diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. De novo, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados ou confortados. Repartir algum dom espiritual. Repartir algum dom espiritual. Repartir algum dom espiritual. Dons vão ser liberados nesse lugar agora. Dons vão ser reativados. Se o Senhor algum dia falou com você sobre dons, saiba que vai ser reativado na sua vida hoje. Se Ele não falou com você sobre isso, nós vamos repartir alguns dons aqui hoje. Nós vamos repartir alguns dons aqui hoje. Rabarabasuriandaralabasuriandaralabas.